falar sobre os recursos que nós podemos usar para falar com as crianças sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, a Páscoa cristã, e ensinar para elas, né? E que Deus ajude-nos a ensiná-las, ajude que elas possam entender através do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento delas, possa nos ajudar para transmitir essa grande verdade, essa boa nova para eles. E você, já escolheu se você vai falar só sobre a primeira Páscoa e depois vai entrar ali no sacrifício de Cristo, na ressurreição, onde nós celebramos a Páscoa? Vai falar das duas? Como que você vai fazer aí? Eu tenho algo aqui que eu já tenho pronto. Então, sobre a primeira Páscoa também. Aqui nos vídeos anteriores vocês vão ver que nós estudamos um pouco sobre as pragas que caíram no Egito. Então, toda vez que nem você vai falar sobre a Páscoa, se você vai falar sobre a Páscoa, a primeira Páscoa também, leia aquela parte, procure estudar mais sobre ela, entender. Então, leia aquela parte da Bíblia, depois leia a parte da Bíblia, né, no Novo Testamento também. Então, nós sempre devemos ali, é uma contação de história, mas então para contar essa história você tem que conhecer muito bem essa história. Lógico que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, então ela é inesgotável. Então toda vez que nós lermos, toda vez que nós formos falar da palavra de Deus, ela vai trabalhar de uma forma diferente na nossa vida e na vida de quem nos ouviu. Então nós só devemos nos preparar, nós vamos trabalhar com visuais, nós trabalhamos com roupa colorida, com laços, com tiaras e também os visuais bem coloridos. Então, saber trabalhar esse visual, nós temos que ter esse visual, né? Mas trabalhar com ele também. Então, ler a palavra de Deus, estudar, aí nós vamos trabalhar aqui com os visuais. Uma dica muito legal é você separar os visuais que você vai usar, colocar ali, pode ser ali na sua cama, na mesa, no chão, né, no sofá, e olhar todos eles, ver o que você vai dizer. E também é muito legal você falar isso na frente do espelho. Então, muitas coisas que você vai repetir demais, aí você já começa, que nem aqui agora atrás, um pouquinho eu falei, né? Então, se deixar eu fico, né? Então, você vai tirando aquilo, você vai se policiando. Então, às vezes, dá uma escapadinha. Deu uma escapadinha, aí a gente dá uma segurada. Então, na frente do espelho, você vai ver ali o que você vai dizer. E cada um tem uma forma de contar a história, cada um tem uma forma de levar a palavra. Umas vão levar com mais emoção, as outras com mais estudo, as outras um pouco, né, mais tranquilo. Então, você tem que ver qual que é a maneira que Deus te deu para levar as boas novas, para levar o Evangelho de Cristo adiante. E aqui eu tenho esse recurso que também é gratuito, né? Ele também é gratuito. Então eu fiz aqui, era para ser um pouco maior, mas aí eu fiz com cartolina, coloquei essa letra P, né, que daí vai formar a palavra Páscoa, é um recurso bem conhecido. E aqui tem as pirâmides do Egito, Faraó e essa corrente. Então aqui você trabalha, olha, aconteceu lá no Egito, na terra de Faraó, e aí o povo era escravo. E aí você pode, esse recurso é até interessante, porque você já pode começar perguntando para as crianças que letra que é essa. Então, aqueles que já estão alfabetizados vão falar P, e aqueles que não são vão olhar e vão falar P, e eles vão lembrar que é a letra P. Então, aqui você pode usar a letra, né, para as crianças memorizarem a letra ali, né, que estão sendo alfabetizadas, estão no começo, e aqui você vai falar que lá na terra do Egito, aí você vai usar o jeito que Deus te deu. Então, lá na terra do Egito, o povo era escravo, e aí você vai, né? Porque você vai ter todo um tempo, você vai ver que tempo que você tem para ministrar, se é na salinha, se é na escola bíblica dominical, se é num culto, numa ministração. Então, aí você vai falar que eles, tá vendo essa corrente aqui? Eles eram escravos. E aí, através de você olhando ali isso, você vai contando, o Espírito Santo vai te ajudando a lembrar da história. E aí você pode pegar uma ovelhinha aí e falar, né, o cordeiro, né, foi morto, e aí passaram, tá vendo aqui a gotinha de sangue? E daí você começa também, né, que letra que é essa? E aí, se for umas crianças que estão bem começando, você pode perguntar que cor que é. Então, eles vão aprendendo, né, sobre isso e vão aprendendo também da palavra de Deus. E através do que aconteceu aí, você vai falar, o que aconteceu?
Deus enviou 10 pragas. Então aqui você já pode, nesse meio, falar, olha, aí foi falando com o faraó endureceu o coração, e aí você vai falando das 10 pragas, e aí chega aqui nesse visual, na letra A, você fala que foi passado no batente da porta o sangue. E vocês estão vendo que aqui não está, você pode até pôr um velcro para tirar na hora, eu já deixei assim, porque eu tenho uma dificuldade na mão, eu tenho uma deficiência na mão, então para mim é complicado. Então eu já deixei abertinho. Então olha só como as correntes estão presas ou estão soltas? Soltas, sabe por quê? Porque depois desse dia, depois que o cordeiro foi sacrificado, passaram aqui, o anjo da morte passou, mas toda a casa que ele via, esse sangue, esse sinal, ele não entrava. E depois eles foram libertos. Então, aí você vai falando com eles, né? Então, a Páscoa. E aí, o que é a Páscoa hoje? O que é isso aqui? Uma cruz, a letra S. E aí você fala, olha, o amor, porque Jesus morreu por amor a mim e a você, lá na cruz do Calvário. E a letra C, que letra é essa? Né? Aqui no sepulcro, no túmulo, você pode explicar para eles que hoje nós enterramos as pessoas, né? Então é no chão ali, faz-se um buraco e se enterra. E naquele tempo era na pedra, era numa caverna, por isso que era assim, porque às vezes as crianças podem ver também no sepulcro e não entender muito bem, né? O que era aquilo? Talvez ele entrou numa caverna. Isso acontece. Então você tem que falar que naquele tempo lá atrás era assim que eles faziam um buraco na caverna, ali naquela rocha. E tá vendo a pedra? Era muito pesada. E aí eles colocavam. E você pode contar que o anjo que retirou, as mulheres chegaram lá. E aí foi a maior e melhor notícia do mundo, que Jesus Cristo ressuscitou. E aí você vai falar os símbolos, qual que é o símbolo, né? Um dos símbolos da Páscoa, tem o cordeiro, tem a cruz, mas o pão e a uva. E aí você pode explicar a letra O, né? Pergunta, e aí você pode explicar para eles o que significa a ceia, né? A gente não come um pedacinho ali de pão e um cálice de vinho, então você pode explicar para ela aquele ritual que nós temos na igreja, né? Aquela liturgia. E aí a letra A, aí vocês veem que aqui está diferente um pouquinho, né? Porque aqui era azul, tá vendo? Mas o que eu fiz? Como eu fiz de cartolina, a letra A acabou se estragando. E aí, quando eu fui mexer, não tinha mais a cartolina aqui em casa. E para terminar, eu fiz assim, um coração. Porque aí Jesus, ele morreu por nós. Tá vendo as marquinhas que ficaram? São essas marquinhas, mas ele veio para nos salvar. E quando ele ressuscitou, olha, está nas nuvens. Ele vai nos levar para o céu. E aí você pode entrar, então, nessa história. Então, essa é a primeira Páscoa. Se você for falar, eu tenho um visual que eu gosto muito, mas também se deixar, eu uso ele toda a ministração. Mas só que ele é muito, eu acho muito legal. Se você tem ele aí, é bacana você fazer, se você já tem feito também. E eu acho que ele é pago, se eu não me engano. Mas se você não tem esse, não tem como comprar esse também. Tem um que também tem essas gotinhas, que eu vi esses dias, que é gratuito. Vou colocar lá no grupo do Facebook e do WhatsApp, que pode ser compartilhado. Ele não é igual esse, mas ele tem a simbologia de, né, através da gota de sangue de Cristo foi. Então você pode, no meio daquelas letras ali, no meio da cruz, entre a cruz e o Calvário, você fazer o uso dessa gota de sangue. Então, se você tem essa que eu vou te mostrar, se você tem como adquirir também é bom, mas tem essa gratuita também, que você pode adaptar. Então, tudo a gente tem que adaptar, né? Aqui, se você for ver mesmo o passo a passo, não é com cartolina, e eu fiz com cartolina porque era o que eu tinha. E aí eu pensei, o dinheiro que eu tenho, eu não tenho como comprar para fazer todo aquele círculo de EVA. Então, eu vou fazer o círculo de cartolina e a outra parte de EVA, com o que eu tinha. Então, às vezes, você vai ver, tem vários desses aqui, acho que é da tia Kelly Gianni, que é bem grandão. Então, quando você tiver a condição de fazer aquele grande, você faz. Quando você não tiver a condição, você pensa, o que eu posso fazer? Então, eu fiz de cartolina.
Então, aí eu usei o EVA que eu tinha. Então, assim, eu fiz desse tamanho porque os retalhos que eu tinha dava para fazer um sepulcro desse tamanho. Então, a gente vai adaptando. Então, se você não tem essas gotas de sangue e gostaria de usar na sua ministração, tem também uma gratuita que eu vi, que é com as criancinhas mostrando, ainda é lindo também, né? Falando que Cristo veio para salvá-las, então você pode usar ali entre uma e outra. E esse aqui é do poder do sangue de Jesus, né? Então, vocês conhecem, acho que vocês viram, então eu uso bastante ele, né? E daí você começa a falar com as crianças ali, mostrando, porque aqui mostra bastante a realidade que a gente pode mostrar ali naquele momento, né? E geralmente quando é criança a gente vai ministrar, a classe é mista, então você dá para usar mais, se for muito pequeno, aí também já, né? O outro já ficaria mais interessante, que é mais, aí você mostra, mas isso aqui é muito bom, né? Porque a criança vai ver ali a gota de sangue, então as gotinhas de sangue de Cristo, né? Fizeram tudo isso por nós. Então aí você vai, porque aqui você viu, aqui, né? Através disso nós somos libertos. Aqui nós temos a salvação. Aqui nós temos o perdão. Aqui nós temos a purificação. E aqui nós temos a cura. Então aí você pode ir trabalhando isso também, depende do tempo. A administração, você tem 40, 50, deixa eu secar aqui que eu estou suando. Né? Tá muito calor aí na sua cidade também? Porque aqui está uma onda que tem cidade de 41, 42 graus, eu estou em uma de 41. De ali, fora a sensação térmica, né? Então tá complicado. Mas vamos lá. Então, aí eu uso aquilo ali, e aí você resolveu então falar só da Páscoa, da primeira Páscoa ali, com aquela introdução ali, naquela conclusão, na verdade, né, da Páscoa cristã, usando ali também aquele recurso da gota de sangue. É o que eu estou falando para vocês que eu tenho aqui, que dá para trabalhar na Páscoa. Então é coisa que você já tem que dá para trabalhar ali na Páscoa. E essa gota de sangue você trabalha em qualquer tema também, né? Para levar ali e mostrar o sacrifício de Cristo. E agora nós vamos falar sobre a Páscoa cristã, que eu também fiz ali um recurso, e esse recurso é gratuito que eu fiz, né, da tia Daiane e Raquel. Ele é gratuito. Então também, né, coloquei lá no meu status, mas coloquei assim, olha, eu fiz com o que eu tinha, como eu podia fazer, né, e achei muito interessante. Então alguns também eu vou adaptando. Esse aqui é um anjo, porque daí eu vou falar que o anjo veio falar com Maria, com José. E esse anjo aqui é de um recurso pago, da história de Gideão, da tia Cici. Então, mas aí, como é lá na história, eu preciso de um anjo aqui nessa história. Eu já tenho esse que é muito lindo. Mas não tem esse? Nós temos moldes de anjos gratuitos. Então, daí você faz, né, ali o seu anjo. Você tem esse? Então vai ficar, né, muito fofinho. Eu acho ele muito fofinho. Mas tem muitos anjinhos que a gente também coloca aí no grupo para ajudar você nessa parte. Esse aqui é Gideão, também da tia Cici, que eu adquiri, né, pago, então não posso compartilhar, mas eu adquiri o Gideão, mas agora ele vai ser o José. Então, o anjo lá daquela história, né, vai falar com Maria, aí eu não tinha nenhuma mulher. O que eu fiz? Eu peguei mais ou menos esses moldes do rosto aqui e do vestidinho do anjo, da mãozinha do anjo, e adaptei um pezinho. E aí eu fiz a Maria, desse jeito aqui, ó. Né? Então eu adaptei os moldes que eu tinha. Então eu não tenho molde dessa Maria, né? Eu usei os moldes do anjo, né? Coloquei um pouco mais ali de cabelo, coloquei o pezinho e fiz a Maria. Então eu vou contar, olha, sabe como começou a Páscoa? Todo mundo fala que é o coelho, todo mundo fala que é chocolate, é época da gente comer muito chocolate, de ver tudo aqueles ovos coloridos lá pendurados no supermercado, nas lojas, e a gente fica com uma vontade de comer chocolate, mas sabiam que essa não é a verdadeira Páscoa? E eu quero contar. Aí até se você não fez a contação, a cantação ali, né? Eu falar a contação, não cantou ali a história, a musiquinha da Casa Amarela, você pode falar, vou contar um segredo para vocês, e aí entra ali, né? Mas também você pode falar, então, eu vou contar para vocês como que começou e como foi que surgiu a Páscoa cristã. Teve, aí você vai usar ali a Páscoa, a primeira Páscoa, e aí você vai, quando você for chegar ali, se você for falar, né, só já começar aqui nessa história, então você conta um pouquinho falando que houve lá atrás,
Então ali você pode usar pouco tempo ali na primeira Páscoa, você não precisa usar todos aqueles recursos. Então você pode usar só contando do faraó, do sangue na porta e da libertação. Então ali foi a primeira Páscoa, né? Então eles comeram o cordeiro, e aí você explica um pouquinho, você vê como você vai explicar para chegar aqui na Páscoa cristã. Então aí você vai, e um anjo, né? Daí você vai contar a história do nascimento de Cristo. Então um anjo chegou a uma jovem chamada Maria, e aí ele falou para ela, e você vai contar toda a história ali, né, resumido de acordo com o seu tempo. E depois esse anjo também falou com José, que nasceria uma criança gerada pelo Espírito Santo. E aí você vai falando, aí você entra com esses aqui, que esses aqui, ó, são gratuitos, né? São gratuitos, eu disponibilizei ali no grupo do Facebook e do WhatsApp, porque é gratuito, pode ser compartilhado. É da Serb, se eu não me engano, 4, que a tia Vandinha faz com vários artesãos, né? E a tia Daiane Raquel que fez esse daqui. Então, aí você fala, ó, Jesus nasceu, aí você pode falar para eles que Jesus foi pequenininho, que Jesus estava ali, né, bebezinho, no colo de Maria, pode pegar Maria ali de novo. E aí, ó, esses todos aqui são da tia Daiane Raquel. Então, aí Jesus andou nessa terra, e aí você conta que Jesus fez milagres, que Jesus curou. Você pode falar, aí curou um cego, curou uma mulher, ressuscitou a filha de Jairo, mas ele teve que morrer por nós. Né? Então você fala, mostra o sacrifício de Cristo. Então se aqui você fala sobre esse recurso, e aí você entra ali com a gota de sangue, se for o caso, né? O que ele passou para chegar até aqui. Então antes você pode falar, né? Olha como ele chegou aqui, foi porque açoitaram ele, né? Mas é muito... Não, elas têm que saber de acordo com a idade dela. A gente fala mais suave. Igual eu falei, se for uma ministração que é várias pessoas e adultos também. Então é muito interessante. Para as crianças muito pequenininhas, né? A idade delas, dependendo, não é muito bom. Então você fala só aqui, né? Se elas forem muito pequenininhas, mas senão elas já começam a entender. E aquele recurso, ele é muito interessante para você usar. Aí você usa aqui. Então, se for uma ministração, porque os adultos também vão pegar. Talvez os adultos vendo aquilo ali, né? Vai tocar o coração deles. E aí Jesus morreu na cruz do Calvário. E aí vem o sepulcro. E aí Jesus morreu lá. E você vai contar de novo, né? Se você não falou ali naquela primeira Páscoa, você vai falar, contar como que era o sepulcro, como que tinha a rocha que ficava. Então, para me tirar aqui, eu não tenho força nem para puxar o velcro. Então, ó, aí Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E aí, por que tem esse coração? Porque ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele vive eternamente. E aqui, Jesus ressuscitou e agora eles têm poder sobre todos, ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, e você pode falar que Deus deu para ele o nome dele acima de qualquer nome, o poder do nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus. Explicar essas marquinhas aqui, falar para elas. Então, esse recurso aqui, ó, tá vendo? Então, é tudo da tia Daiane Raquel. Então, você vai, daí tem esse daqui. Esse aqui não é do mesmo arquivo. Esse é da tia Cici, também é pago. É de outra, acho que é da Salvação, da Jerusalém. E aí eu adaptei e coloquei aqui Jesus abraçando este menino. Para colocar aqui. Então ele ressuscitou por nós. Ele ressuscitou por nós. E ele vai nos receber lá no céu. Ele vai nos abraçar. Ele vai nos receber lá. Diz, vinde benditos de meu Pai. Então, essa é a explicação que eu tenho desses recursos. Você vai usar os recursos que você tem aí. Você vai querer fazer algo parecido, mas no seu coração às vezes brota uma outra, assim, dentro da palavra de Deus, mas uma outra maneira de falar. Então, aqui para vocês, eu não fiz uma contação de história. Não foi uma contação de história. Foi
falando para vocês como que nós podemos ali usando esses recursos dentro do contexto. Então, fala-se da primeira Páscoa, né? Então ali tem aquela Páscoa que você pode trabalhar só ela ali, né? Aquele que tá ali, a letra Páscoa. E se você quiser usar este aqui também para falar, você começa explicando que houve uma Páscoa. Primeira Páscoa que foi a libertação do povo hebreu. Então você pode usar um visual, né? Só aquele primeiro, retirando ali as letras, ou fazer do seu jeito e entrar falando que o anjo avisou Maria. Então não é só no Natal que nós falamos sobre o nascimento de Cristo, porque ele nasceu. Então esse recurso é maravilhoso. Ele nasceu, ele andou na terra, ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está no céu de glória, vai nos levar, ele foi fazer morada para nós. E aí eu quis fazer este daqui, né, da tia Cici. Então esse aqui não tem como, né, só você adquirir com ela. Quis fazer esse daqui para dizer quando nós vamos ser recebidos lá no céu, como as crianças serão recebidas lá no céu. Vinde benditos de meu Pai. Então você vai ver aí como que você vai fazer. E eu falo que o mais importante é, se nós não temos uma realidade de fazer do jeito que está ali, naquela cor, mas nós temos outra, vamos fazer. Como eu disse, né, não tinha EVA, fiz de cartolina, mas a gente não deixa de passar a mensagem. Então, às vezes, que nem aqui na minha cidade, às vezes a gente não tem nem a opção de muitas cores de EVA. E tem cidade que vende por metro. Eu tenho por metro, esse grandão aqui, eu colei 2 EVAs. Né? Colei e fiz assim. Porque precisava ser grande, mas não tinha, né? Por metro, então comprei 2, colei e fiz ele. Então, use o que você tem aí. Como eu disse, coloque ali, veja o que aquilo passa para você, pesquise, estude, ouça mensagens sobre o tema e leve as boas novas, o Santo Evangelho de Cristo, para toda e qualquer criatura, mas nós aqui, todas coloridas, levando o Santo Evangelho de Cristo para as crianças. Então, que Deus abençoe sua vida e fique aí de olho no grupo do Facebook, do WhatsApp, até mesmo no YouTube, porque são algo que dá para ser compartilhado nas redes sociais, então a gente coloca o link ali, você baixa e usa aí para falar com as crianças. A Páscoa nesse ano é dia 31 de março, né, de 2024, então você tem aí todo esse tempo, aí uns 15 dias, 14 dias para você trabalhar, para falar com as crianças sobre esse assunto, tá bom? Então Deus abençoe sua vida e até mais.